E aí, sobre essa questão de dilação probatória, eu formulo a seguinte indagação para vocês. O que seria essa prova pré-constituída? O que é prova pré-constituída? Prova pré-constituída, na verdade, é aquela prova que já está em poder do devedor, que ela já existe, uma prova documental prévia, pré-existente à própria sessão de pré-executividade, que está em poder do devedor ou não, pode até estar em poder do terceiro, mas é uma prova que já existe. Eu não preciso produzir essa prova em juízo, eu não preciso de dilação probatória. Então vejam, se eu tenho um processo administrativo que demonstra o que eu estou alegando, a prova pré-constituída são as cópias do processo administrativo. Se eu estou alegando o pagamento, a prova pré-constituída é o DARF que comprova que houve o recolhimento daquele tributo. É a documentação fiscal do contribuinte. É o processo administrativo relativo àquele caso concreto. A prova pré-constituída é uma prova documental, prévia, que já existe antes da petição ser apresentada e que, portanto, não vai precisar ser produzida em juízo. Qual seria um exemplo, então, de dilação probatória? Dilação probatória ocorre, por exemplo, quando eu preciso de uma perícia técnica, de uma perícia contábil para provar que eu recolhi o tributo correto e que o que a Fazenda está me cobrando está equivocado. Então, eu não consigo provar isso sem uma perícia, o juiz não consegue analisar o caso sem uma perícia, então não cabe exceção de pré-executividade, porque eu preciso de dilação probatória. Preciso de uma prova testemunhal, né, o que é uma hipótese muito rara, muito não usual, né, que não se vê na prática das execuções fiscais, prova em audiência, prova testemunhal. Mas, enfim, se eu precisar produzir uma prova testemunhal, que é muito não comum, né, que não é usual na execução fiscal, pelo menos eu praticamente não me recordo de nenhum caso de audiência em execução fiscal, talvez um caso só, que foi designada audiência para provar numa anulatória a questão de incapacidade, mas enfim, para que fosse ouvido o devedor, enfim, mas é muito, não é usual, não é comum. Então a dilação probatória, em regra, em matéria tributária, vejam o que eu vou falar agora, em regra, em matéria tributária, a dilação probatória não é necessária, a não ser que você tenha uma questão complexa de cálculo que demonstre uma perícia. Na prática, muitas vezes a exceção é rejeitada, não porque é necessária a dilação probatória, mas sim porque não há prova pré-constituída que demonstre aquilo que está sendo alegado. Uma hipótese de pública e notória na qual é necessária dilação probatória para o STJ é quando, apurada a responsabilidade de um sócio no processo administrativo e o nome dele consta na CDA, ele pretende ser excluído. Aí o STJ entende que é necessária dilação probatória, que a questão deve ser analisada em embargos de execução fiscal. Mas a regra no processo tributário é que tudo já esteja pré-constituída, que você já tem a documentação. Muitas vezes você já teve um processo administrativo, você já tem os documentos, enfim. Então a questão aqui é saber se é necessário ou não a produção de uma prova em juízo, se eu já tenho documentos que comprovam o que eu estou alegando. Muitas vezes o contribuinte tem, mas não consegue comprovar, e é o caso de rejeição da exceção de pré-executividade, porque não foi comprovado aquilo que foi alegado. Então vejam que é muito importante aqui. Vejam que quando nós falamos de exceção, nós podemos ter, primeiro, a prova é desnecessária. É uma situação que pode ocorrer na prática. O que seria essa desnecessidade da prova? Às vezes o que eu estou alegando é uma matéria de ordem pública, de conhecimento público e notório, que não demanda prova. Então, se eu estou alegando a ilegalidade de uma instrução normativa que baseou aquela atuação do fisco, ou a inconstitucionalidade do tributo cobrado, que já é um julgado com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse é um fato público e notório. Eu tenho que demonstrar que aquilo se aplica ao meu caso e que aquela execução continua prosseguindo de forma indevida, por exemplo. Ali não tem questão probatória a ser analisada pelo juiz. Muitas vezes as questões trazidas são questões meramente de direito ou questões cujos fatos alegados são de conhecimento público e notório. Em outros casos, eu preciso da prova documental, pré-constituída para provar o que eu alego. Em outros casos, eu preciso da dilação probatória. Esse exemplo é quando o nome do sócio está na CDA. Não tem jeito, tem que ser os embargos de execução fiscal.